Os segredos da Capela Santa Luzia. Meu nome é Caio, tenho 28 anos e sou fotógrafo. Há alguns anos, meu trabalho tem me levado a lugares únicos e inexplorados. Igrejas abandonadas sempre me fascinaram, mas nunca fui religioso. Gosto das linhas arquitetônicas, dos vitrais e até do silêncio pesado que parece emanar desses lugares. No entanto, minha última experiência com uma igreja me deixou com algo que não consigo explicar e que me acompanha até hoje. Tudo começou com um e-mail de um cliente anônimo. Ele queria fotos detalhadas da Capela Santa Luzia, localizada em um vilarejo isolado no interior de Minas Gerais. A mensagem era curta e objetiva. Preciso de fotos externas e internas. Fique atento aos detalhes. Não pergunte o motivo. O pagamento será o dobro do seu preço habitual. A oferta era boa demais para recusar. Fiz algumas pesquisas rápidas sobre o lugar. A capela havia sido fechada há quase 3 décadas, envolta em histórias nebulosas. Alguns artigos antigos mencionavam desaparecimentos no vilarejo, e os moradores locais evitavam falar sobre o lugar. Tudo parecia exagero ou superstição, até eu chegar lá. A Capela Santa Luzia ficava no topo de uma colina, cercada por árvores retorcidas que pareciam mortas. O caminho até lá era estreito e precário, com pedras soltas e mato alto. O vilarejo mais próximo parecia ter parado no tempo. Casas simples, ruas de terra e um silêncio inquietante. Assim que estacionei, algo me incomodou. Era como se o lugar inteiro estivesse me observando. Os poucos moradores que vi desviaram o olhar ou fecharam portas ao me ver passar. Decidi não pensar muito nisso e segui em direção à capela. As portas de madeira estavam entreabertas, rangendo levemente com o vento. O interior era sombrio, como eu imaginava, mas havia algo diferente. Não era apenas o cheiro de mofo ou a poeira acumulada, era uma sensação de que o ar ali estava pesado, como se carregasse algo que não pertencia a este mundo. Comecei a fotografar, como sempre, focando em detalhes arquitetônicos. O altar, com seus entalhes antigos, estava coberto de teias de aranha. Os bancos de madeira estavam enfileirados, mas alguns pareciam deslocados, como se tivessem sido arrastados recentemente. Quando conferi as fotos na câmera, notei algo estranho. Em uma das imagens, havia uma figura borrada próxima ao altar. Era como se alguém estivesse parado ali. Deve ser reflexo ou alguma partícula de poeira, pensei. Mas, mesmo tentando me convencer, senti um arrepio subir pela espinha. Enquanto fotografava o púlpito, ouvi passos ecoando pelo corredor. Virei rápido, mas não havia ninguém. Continuei ouvindo os passos, agora mais próximos. Peguei minha lanterna e iluminei o corredor, mas ele estava vazio. No entanto, notei algo que não estava lá antes, uma vela acesa no altar. Me aproximei devagar, tentando entender o que estava acontecendo. Assim que cheguei ao altar, ouvi um sussurro atrás de mim. Você não deveria estar aqui. Virei imediatamente, mas estava sozinho. O ar parecia mais gelado, e as velas apagaram-se sozinhas. Saí da capela em um misto de pavor e urgência. Ao lado da igreja, havia um cemitério antigo, com lápides desgastadas pelo tempo. Comecei a fotografar as sepulturas, tentando afastar o que havia acontecido lá dentro. Foi então que percebi algo perturbador. Muitas das lápides tinham nomes riscados. A data de morte de várias pessoas coincidia, todas em 1993, o mesmo ano em que a capela foi fechada. Em uma das lápides, encontrei a seguinte inscrição: ela não será esquecida. Antes que eu pudesse processar o significado, ouvi um barulho vindo da floresta ao redor do cemitério. Era um choro baixo, seguido de sussurros indistintos. Quando iluminei com a lanterna, vi, entre as árvores, uma figura feminina de branco, com o rosto parcialmente escondido pelo cabelo. Ela estava imóvel, mas eu podia sentir seus olhos fixos em mim. Corri de volta para o carro, mas, quando conferi as fotos no visor da câmera, fiquei paralisado. Em várias delas, a mesma figura feminina aparecia, sempre mais próxima, com um sorriso distorcido. Ela estava lá, mesmo quando eu não a via. Minha mente estava em caos.
Algo naquela capela estava errado, e eu sabia que precisava descobrir o motivo. Voltei ao vilarejo. Após muita insistência, um dos moradores mais velhos decidiu falar. Ele me contou que, em 1993, a capela havia sido fechada após uma tragédia. Uma jovem chamada Mariana, acusada de bruxaria, foi encontrada morta dentro da igreja. Diziam que ela havia sido torturada e assassinada por um grupo de moradores fanáticos. Desde então, os desaparecimentos começaram. As pessoas que entravam na capela relatavam ver Mariana, ou simplesmente nunca mais eram vistas. O vilarejo havia decidido fechar o lugar e apagar sua história, mas alguns acreditavam que ela ainda vagava por lá, buscando justiça. Quando cheguei em casa, decidi confrontar o cliente que havia me contratado. Enviei um e-mail perguntando o motivo das fotos, mas nunca obtive resposta. Em vez disso, recebi uma mensagem enigmática. Agora você entende. Ela escolheu você. Desde então, minha vida mudou. Fotos que tiro trazem sempre a figura de Mariana ao fundo. Às vezes, vejo seu reflexo em janelas ou espelhos. E, toda noite, ouço passos ao redor da minha cama e o som de sussurros. Você não deveria estar aqui. Agora, me pergunto se algum dia conseguirei escapar dela. O último trecho. Boa noite. Meu nome é Renato. Tenho 42 anos e sou caminhoneiro desde os 20. Já percorri praticamente todos os cantos do Brasil, enfrentando estradas esburacadas, noites insones e tempestades inesperadas. Sempre achei que o maior perigo da estrada eram os acidentes ou os assaltos, até a noite em que descobri que há algo mais assustador escondido nas rodovias desertas. Essa história aconteceu há cerca de 3 anos, em uma viagem de São Paulo ao Pará. Eu transportava uma carga de produtos eletrônicos, e o prazo era apertado. Saí de Campinas logo após o almoço e dirigi sem parar até o anoitecer. Meu plano era cruzar o trecho da BR, uns 53 antes de fazer uma pausa, mas o cansaço me venceu próximo a um posto de gasolina abandonado. O posto ficava no meio do nada, cercado por mato alto. Não havia luzes nem sinal de movimento, mas era o único lugar onde eu poderia estacionar sem bloquear a estrada. Parei o caminhão, tranquei as portas e decidi descansar ali mesmo. O silêncio era perturbador, mas depois de tantas horas dirigindo, minha mente estava exausta demais para se importar. Acordei com um barulho estranho vindo de fora, como passos no cascalho. Olhei no retrovisor, mas não vi nada além da escuridão. Pensei que poderia ser algum animal, talvez um cachorro ou até mesmo um tatu. Ignorei e voltei a fechar os olhos. Foi então que ouvi uma batida leve na porta do passageiro. Congelado, olhei para o lado, mas não havia ninguém. A batida se repetiu, dessa vez mais forte. Peguei minha lanterna, iluminei o lado de fora pela janela, mas tudo o que vi foi o mato balançando suavemente ao vento. Decidi não sair. Tranquei todas as portas novamente, recostei no banco e fiquei alerta. Quando o relógio marcava 3 horas da manhã, decidi seguir viagem. Liguei o caminhão e entrei de volta na rodovia. A estrada estava deserta, com apenas os faróis iluminando o asfalto à minha frente. Depois de alguns quilômetros, notei algo no meio da pista. Era uma pessoa. Fui diminuindo a velocidade até parar completamente a poucos metros dela. Era uma mulher, magra, com cabelos longos e desgrenhados, vestindo uma roupa branca que parecia suja e rasgada. Ela estava de costas para mim, imóvel. Buzinei, mas ela não reagiu. A cena era tão estranha que senti um nó na garganta. Abri a janela um pouco e gritei: "Tá tudo bem aí? Precisa de ajuda?" A mulher virou lentamente a cabeça na minha direção, mas seu corpo permaneceu imóvel. Seu rosto era pálido, os olhos fundos, como se não tivesse dormido há dias. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. De repente, ela começou a andar, não para a lateral da estrada, mas em direção ao caminhão. Fechei a janela rapidamente, engatei a marcha e acelerei, desviando dela. Pelo retrovisor, vi que ela havia parado no meio da pista, me observando enquanto eu me afastava.
Achei que fosse algum caso de loucura ou até mesmo um assalto planejado, mas algo nela me incomodava profundamente. Depois de alguns quilômetros, liguei o rádio para tentar aliviar a tensão. Estava sintonizado em uma estação qualquer, mas o som começou a falhar, ficando cheio de estática. Tentei ajustar, mas só consegui um ruído estranho, como sussurros. Desliguei o rádio, mas os sussurros continuaram. Olhei em volta, tentando entender de onde vinham, até perceber que estavam no caminhão. "Quem está aí?" Gritei, o coração disparado. Os sussurros pararam abruptamente. O silêncio voltou, mas dessa vez era mais opressor, como se o ar estivesse carregado de algo invisível. A segunda aparição. Alguns minutos depois, avistei algo no acostamento. Era a mesma mulher. Ela estava parada, olhando diretamente para mim enquanto eu passava. Seu rosto parecia mais pálido, quase translúcido, e seus olhos agora eram negros, sem nenhum brilho. Pisei fundo no acelerador, tentando deixar aquilo para trás. Mas, a cada curva ou trecho reto, eu a via novamente, sempre no acostamento, sempre olhando diretamente para mim. Tentei racionalizar. Deve ser o cansaço, pensei. Mas, no fundo, eu sabia que não era isso. Finalmente, alcancei uma área mais movimentada, com alguns carros passando na direção contrária. A sensação de alívio foi instantânea. Mas, antes que pudesse relaxar completamente, algo aconteceu. O motor do caminhão começou a falhar e os faróis piscavam. Reduzi a velocidade e encostei no acostamento. Assim que o caminhão parou, as luzes se apagaram completamente, deixando-me na escuridão total. Foi então que ouvi novamente os passos no cascalho. Dessa vez, eles estavam ao redor do caminhão, lentos e deliberados. Peguei minha lanterna, mas quando iluminei o retrovisor, quase perdi o controle de mim mesmo. Ela estava lá, no banco de trás, sorrindo de uma forma distorcida. Saltei do caminhão e corri pela estrada, sem olhar para trás. Quando finalmente encontrei um carro que parou para me ajudar, mal consegui explicar o que havia acontecido. No dia seguinte, voltei ao local com o mecânico, mas o caminhão estava perfeitamente funcionando. No entanto, ao abrir a cabine, encontrei algo que gelou meu sangue, um pedaço de tecido branco preso à porta do passageiro, como se alguém tivesse tentado entrar. Desde então, evito dirigir à noite. Sempre que passo por aquela região, sinto que algo está me observando. Talvez eu nunca descubra o que aconteceu naquela noite, mas uma coisa é certa: a estrada guarda segredos que nenhum mapa pode revelar. Se quiser expandir ainda mais, adicionando detalhes da lenda ou explorando as consequências na vida do caminhoneiro, é só pedir. A carga esquecida. Meu nome é Álvaro, tenho 39 anos e sou caminhoneiro desde os 18. Já vivi muita coisa nas estradas desse país: acidentes, roubos, motoristas bêbados cruzando a pista. Sempre achei que nada mais poderia me surpreender. Até aquela noite, quando percebi que há coisas nas rodovias que vão além do nosso entendimento. Era uma viagem como outra qualquer. Eu transportava uma carga de madeira do Paraná para o interior de São Paulo. A previsão era de chuva, mas o tempo estava firme, e eu estava animado para cumprir o trajeto antes do previsto. Saí ao entardecer, decidido a dirigir boa parte da noite para evitar o trânsito. Tudo ia bem até eu passar por um pequeno vilarejo quase deserto. Era uma daquelas comunidades esquecidas, com casas de madeira e um único posto de gasolina que parecia estar fechado há décadas. Quando olhei no marcador de combustível, percebi que tinha menos diesel do que imaginava. Não tinha outra opção senão parar no próximo lugar que encontrasse para abastecer. Depois de dirigir por uns 40 minutos, finalmente avistei um posto à beira da estrada. Ele parecia em funcionamento, embora meio precário. As luzes piscavam, e não havia nenhum outro veículo. Encostei o caminhão e esperei, mas ninguém apareceu para atender. Desci e fui até a loja de conveniência. Lá dentro, um senhor magro, com a barba por fazer e olhos fundos, estava atrás do balcão.
Ele parecia surpreso ao me ver, como se não esperasse clientes. Preciso encher o tanque, falei. Ele hesitou por um momento antes de acenar lentamente com a cabeça. Tá bom, mas é melhor não demorar, moço. Não é um bom lugar para parar. Achei o comentário estranho, mas não perguntei nada. Ele abasteceu o caminhão enquanto eu esticava as pernas e conferia o trajeto no GPS. Quando voltei para pagar, ele olhou para mim e disse algo que me fez gelar. Se ouvir alguma coisa no caminho, não pare. Mesmo que pareça que alguém precisa de ajuda. Eu ri, achando que ele estava tentando me assustar, mas o olhar sério em seu rosto não deixou espaço para dúvidas. Agradeci e voltei para a estrada, achando que o velho era apenas um homem supersticioso. Mas, conforme a noite avançava, a estrada ficou mais deserta e a sensação de isolamento começou a pesar. Pouco depois da meia-noite, vi algo estranho à frente. Uma caminhonete parada no acostamento com o capô levantado. O pisca-alerta estava ligado e uma mulher fazia sinal com as mãos, pedindo ajuda. Lembrei das palavras do frentista e hesitei, mas minha consciência não me deixou simplesmente passar. Encostei o caminhão alguns metros à frente e desci. A mulher parecia aliviada ao me ver. Ela era jovem, com roupas simples e cabelos presos em um rabo de cavalo. Meu carro quebrou e não tem sinal de celular aqui. Pode me ajudar? Perguntou. Eu disse que não era mecânico, mas poderia tentar alguma coisa. Abri o capô da caminhonete, mas o motor parecia em ordem. Foi então que notei algo estranho. O motor estava completamente frio, como se o veículo estivesse parado há horas, talvez dias. Antes que eu pudesse falar algo, a mulher estava bem atrás de mim. Não vai funcionar, disse ela, com a voz mais grave e rouca do que antes. Quando me virei, meu sangue gelou. O rosto dela havia mudado. Sua pele estava pálida, quase translúcida, e seus olhos eram completamente negros. Dei um passo para trás, tropeçando, e corri de volta para o caminhão sem olhar para trás. Assim que entrei e tranquei a porta, ouvi uma pancada forte no baú, como se algo tivesse subido na traseira. Liguei o motor e acelerei, tentando deixar aquilo para trás. Mas, por mais que aumentasse a velocidade, o barulho continuava, como se algo estivesse me seguindo. Olhei pelo retrovisor e vi algo que jamais esquecerei. A mulher estava no teto do baú, rastejando como um animal, com aquele mesmo sorriso distorcido. Seus olhos encontraram os meus pelo espelho, e ela começou a bater na cabine, gritando algo que eu não conseguia entender. Pisei fundo no acelerador, tentando não perder o controle. Depois de alguns minutos que pareceram uma eternidade, o barulho parou. Olhei novamente, e ela não estava mais lá. Achei que tivesse escapado, mas, quando cheguei ao destino, percebi que algo estava errado. A lona do baú estava rasgada, e parte da carga de madeira havia desaparecido. Liguei para o cliente, explicando a situação, mas ele não parecia surpreso. Você passou pelo trecho do posto velho, não foi? Perguntou. Quando confirmei, ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer: não se preocupe com a carga. Só certifique-se de não voltar por aquele caminho. Desde então, evito dirigir à noite sempre que posso. E, toda vez que passo perto de postos abandonados ou veículos parados na estrada, sinto um arrepio subir pela espinha. Algumas coisas nas estradas não estão esperando por ajuda. Estão esperando por você. A última corrida da noite. Meu nome é Júlio, tenho 33 anos e trabalho como motorista de aplicativo há 5 anos. Sempre preferi o turno da noite, porque as corridas são mais rápidas, o trânsito é tranquilo e o pagamento costuma ser melhor. Já passei por algumas situações estranhas, gente bêbada, casais discutindo no banco de trás, mas nada que me preparasse para o que aconteceu naquela madrugada. Era uma sexta-feira, e a noite tinha sido movimentada. Eram quase 3 horas da manhã, e eu já pensava em encerrar o aplicativo quando recebi uma última chamada. O endereço era numa área residencial afastada, quase na saída da cidade. Não costumo recusar corridas, então aceitei.
Ao chegar no local, tudo parecia normal. Era uma rua tranquila, com casas simples, mas bem cuidadas. Estacionei e esperei. Depois de alguns minutos, uma mulher saiu de uma das casas. Ela era jovem, vestia um vestido preto e carregava uma bolsa pequena. Seus cabelos estavam presos em um coque, e ela parecia apressada. Boa noite, disse ela, entrando no banco de trás. Boa noite. Para onde vamos? Perguntei, já iniciando a corrida no aplicativo. Ela mencionou um bairro no centro da cidade, mas sua voz era baixa, quase um sussurro. Achei que ela estava apenas cansada ou talvez voltando de alguma festa. No começo, a viagem foi tranquila. O silêncio no carro era comum durante as madrugadas, e eu não costumava forçar conversa. No entanto, algo naquela passageira me deixava inquieto. Pelo retrovisor, percebi que ela olhava fixamente para a janela, mas seu reflexo parecia desfocado, como se não estivesse totalmente ali. Tentei ignorar, focando na estrada. Depois de alguns minutos, o GPS me direcionou para uma rua que eu nunca tinha usado antes. Era estreita, sem iluminação, ladeada por terrenos baldios e árvores altas. Tive a impressão de que estava dirigindo em círculos, porque o mesmo terreno parecia passar pela janela várias vezes. O GPS está estranho hoje, comentei, tentando quebrar a tensão. Ela não respondeu. Quando finalmente chegamos a uma avenida mais movimentada, respirei aliviado. Mas, ao olhar pelo retrovisor novamente, percebi que algo estava errado. O banco onde ela estava sentado parecia vazio. Pisei no freio e virei-me para trás, mas ela ainda estava lá, olhando para mim com um sorriso que não combinava com seu rosto. Está tudo bem? Perguntei, com a voz trêmula. Por enquanto, sim, respondeu ela, calmamente. Aquilo foi a gota d'água. Acelerei, decidido a terminar a corrida o mais rápido possível. Quando faltavam poucos quarteirões para o destino, ela falou novamente, desta vez com uma voz que parecia vir de todos os lados. Não é para onde eu quero ir. O GPS recalculou a rota sozinho, direcionando para um lugar completamente diferente. O nome do destino era algo que eu nunca tinha visto antes, um endereço que parecia fora da cidade. Ei, o que está acontecendo? Perguntei, virando-me para ela, mas o banco estava vazio. Meu coração disparou e eu comecei a suar frio. Olhei para o painel do carro, que agora estava piscando como se houvesse um curto-circuito. A voz dela ecoou novamente, mas dessa vez eu não sabia de onde vinha. Você deveria ter recusado a corrida. O carro começou a desacelerar sozinho, e o GPS agora mostrava apenas uma tela preta com uma palavra em letras vermelhas, chegando. A estrada à minha frente parecia mudar. O asfalto desapareceu, dando lugar a uma trilha de terra ladeada por árvores altas e retorcidas. A sensação de isolamento era esmagadora. Era como se o mundo tivesse desaparecido, deixando apenas aquele caminho e o meu carro. O veículo parou por completo em frente a um portão enferrujado que dava para um terreno coberto de neblina. No meio do terreno, havia uma casa antiga, com janelas quebradas e a madeira da fachada apodrecida pelo dono. Não havia luzes, apenas uma sensação opressora que parecia emanar do lugar. Antes que eu pudesse reagir, ouvi um som baixo, como um suspiro vindo do banco traseiro. Quando me virei, ela estava lá novamente. Mas desta vez, seu rosto estava completamente deformado, com olhos negros brilhantes e um sorriso largo demais para ser humano. A corrida termina aqui, disse ela, sua voz ecoando como um trovão na minha cabeça. O portão rangeu e começou a se abrir sozinho. A mulher desapareceu, mas a voz dela continuava a ecoar, repetindo palavras que eu não conseguia entender. Desesperado, tentei ligar o carro, mas o motor não dava sinal de vida. A única coisa que eu podia ouvir era o som dos meus próprios batimentos cardíacos, cada vez mais rápidos. Então, de dentro da casa, uma luz fraca começou a piscar e sombras começaram a se mover na direção do carro. Eu sabia que precisava sair dali, mas minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a chave. Finalmente, o motor deu partida e acelerei com tudo.
atravessando o portão antes que ele se fechasse novamente. Quando olhei pelo retrovisor, vi a casa desaparecer na neblina como se nunca tivesse estado ali. De volta à cidade, estacionei em um posto de gasolina e desliguei o aplicativo. Meu corpo inteiro tremia, minha mente estava em um turbilhão. Quando olhei o histórico das corridas, a última simplesmente não estava registrada. Era como se aquela viagem nunca tivesse acontecido. Desde então, evito trabalhar de madrugada, mas, às vezes, quando abro o aplicativo, vejo aquele mesmo endereço aparecendo como uma solicitação. E, por mais que eu tente ignorar, sinto que, em algum momento, vou ter que voltar para aquele lugar. Só espero que, quando isso acontecer, eu esteja preparado para o que me espera.